Meu povo, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Vamos Mudar o Mundo. Eu sou Leandro Jarrell, você já conhece, né? E hoje eu quero apresentar para vocês o Erickson Albuquerque. Meus convidados, gente, têm um currículo tão violento que eu preciso ler aqui, porque eu não consigo decorar, assim. Eu vou só resumir também, porque a gente vai trocar uma ideia. O Erickson, gente, ele é consultor, mentor e desenvolvedor de carreiras profissionais e empreendedorismo. Tem mais de 20 anos de profissão, elevando aí as carreiras, as empresas e também as pessoas, como o lado pessoal também, né? Fala um pouquinho do seu trabalho aí. Primeiramente, obrigado, viu, Erickson, pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço. Um ano, né, já de amizade, né? É, uma boa caminhada já. Já tem quase uns... O tempo tá passando tão rápido que eu acho que tudo tem quase 10 anos, né, hoje em dia. Tem quase 10 anos. Quase 10 anos de contato, de trabalhos, de lives, né? Já fizemos outros momentos juntos. Parcerias. Muito bom. Isso bom estar aqui com você. Obrigado pelo convite. Eu agradeço. Não recuso nada que você me chame. Bacana. Cara, conta pra gente aí um pouco de quem é o Erickson, pra quem tá assistindo, entender um pouco de como vai ser nossa entrevista aqui. Então, sou o Erickson Albuquerque, eu trabalho hoje com desenvolvimento de pessoas, né, carreiras e negócios, esse lema aí de elevar carreiras e negócios. Então, importante trabalhar o desenvolvimento empresarial, mas também o desenvolvimento pessoal. Sempre falo com o empreendedor, o profissional, que é muito de dentro para fora. Ele já chega querendo falar da empresa, da carreira, mas quem faz a gestão da carreira é uma pessoa e quem faz a gestão do negócio também é um ser humano e é uma pessoa. Então, eu sempre falo muito desse trabalho de dentro para fora. Cara, me veio uma pergunta aqui. Sim, vamos. Já saindo fora do escopo aqui de cara. Você falou de tratar o lado pessoal. Veio uma pergunta interessante. O cara, tem jeito do cara ser um sucesso na carreira, na empresa, no negócio, mas a vida pessoal dele está completamente desconexa com isso? Tem. Cara, tem jeito? Tem. Olha só, conta aí pra gente. Tem. E a pessoa consegue manter isso por muito tempo ou chega uma hora que o trem... Não. Conta aí. Não, né? Aí vamos lá. Já dando alguns feedbacks e spoilers aqui. Tem como, e aí só que eu falo que isso tem prazo. Vai chegar um momento que a própria vida dele vai pedir ele pra... até aqui deu. Daqui pra cá não dá mais. E engraçado você falar isso que essa semana eu vivi isso com uma profissional. E aí ela estava tentando segurar muitas coisas, assim, vertente pessoal, uma vertente ministerial e uma vertente profissional. Só que entende que cada um vai puxando uma coisa dela. E se ela não alinhar aquilo que lá no fundo, né, das emoções e da mente, ela sabe que ela precisa alinhar, uma hora ela não consegue segurar essas três bandejas. Vamos pegar um exemplo aqui. O garçom, ele consegue, enquanto tá eu e você no restaurante. Eu tô numa mesa com a minha família, você numa outra mesa com a sua família. Um garçom dá conta. Mas aí vai enchendo, e ele tá falando com o dono que ele dá conta. Você quer que liga para mais alguém? Quer que traz um free? Não, eu dou conta. Então, ele vai fazendo muito isso, profissional ou empreendedor. Só que chega um momento na altura da vida que ele não dá conta. Então, a própria vida e Deus, claro, afunila isso e fala assim, até aqui deu. Aqui você precisa tomar decisões, escolhas ou desenvolvimento. Aí é quando ele falou, poxa, eu preciso consertar. Até porque, Leandro, às vezes eu faço alguns atendimentos com cliente de carreira profissional, por isso que, né, eu precisei em algum momento estudar, fazer a pós em psicologia, estudar programação neurolinguística, né, porque eu já vim de RH, fiquei 10 anos trabalhando com RH, treinamento, desenvolvimento, recrutamento de pessoas. Eu foquei muito dentro do RH em formação de líderes, que é algo que eu faço muito dentro das empresas hoje. Treinar e desenvolver líderes, montar programa de formação de líderes. Então, eu já tinha essa bagagem. Depois eu fiz essa formação no coach, que é mais prático. Eu falo que o meu coach é raiz, e eu não sou doido, viu, gente? Porque muitos amigos falam, nossa, seu coach foi raiz. Foi 10 anos atrás, quando você não falava muito disso. E aí eu usei isso mais para a parte prática. E aí, em algum momento, eu falei assim, poxa, agora eu preciso estudar mais a parte mental. Porque quem está sentando na minha frente por exemplo, é um profissional, mas é um pai. É uma profissional, mas ela é esposa. É um empreendedor, mas ele é um filho. E não está sabendo responder isso lá. Mas o que isso tem a ver? Tem clientes que falam assim, poxa, eu até falo com ele, parece que nós saímos fora do assunto, né? Você me procurou para falar da sua carreira, você me procurou para falar um pouco do seu empreendimento, e aí a gente faz uma sessão ali muito, até terapêutica, eu posso dizer assim,
Porque lá na frente eu explico para ele, se a gente não falar e abordar isso agora, lá na frente você bate esse carro chamado carreira, você bate esse carro chamado negócio. Que quem tá dirigindo é esse ser humano, com essas emoções e com essa coisa mal resolvida lá na sua casa. Por exemplo, o cara é dono de uma grande empresa, mas lá na casa dele, ele é um péssimo pai, ele trai a esposa, ele é mulherengo, ele é um alcoólatra e tal. Sim. A pessoa consegue conciliar esses problemas pessoais sendo um excelente patrão? Você entendeu o que eu quis dizer? Sim. Por exemplo, a gente vê muito isso com um jogador de futebol. Tem um jogador de futebol que é um jogador excelente, mas ele é mulherengo, ele chega tarde no treino e tal. Parece, eu vou falar da minha percepção, que até certo ponto a galera consegue segurar a onda porque o cara é muito bom. Mas chega uma hora que fica complicado. Exatamente, exatamente. E aí nós vemos nesse caso, e vamos pegar um exemplo do jogador de futebol, que nem foi a mídia que acabou com a carreira dele. Não, ele mesmo que aprontou. Foi ele que bateu aquele carro, porque ele saiu tarde da noite, ele tava lá com não sei quantas mulheres, e aí ele tava alcoolizado. E aí deu um estrago no carro e também na carreira dele, e o time já emitiu uma nota dispensando ele. Então, até um certo ponto, sim. Até um certo ponto, ele consegue. Depois de um certo ponto, ele mesmo. Porque existe algo que está desregulado. Então, até um certo ponto, ele consegue ir fazer e meio que... Mas em algum momento, ele vai falar ríspido com o funcionário. Por que ele está falando assim? Por que ele está... Ele começa a chegar atrasado na própria empresa dele. Por quê? Tem algo que não está bem regulado, não está bem ajustado ali. Tá, Erickson, mas você está querendo me dizer para gerir uma empresa tem que ser 100% perfeito, uma carreira tem que ser 100% perfeito? Não é isso. Mas existe alguns ajustes que se precisa fazer. Vamos pegar o nosso exemplo aqui, né? Pra gente... nós estávamos aqui nesse bate-papo, nessa entrevista, nesse podcast. Tem vários ajustes que se precisam fazer. Talvez a gente até conseguiria fazer sem o microfone, sem a TV ligada, sem a luz, mas em algum momento lá na frente, alguém vai sentir falta disso. Em algum momento a gente vai ter que falar mais alto, e aí eu vou gastar mais a minha voz, em algum momento, porque faltou isso, não tem a iluminação. Quando for para edição, você vai ver que a luz fez diferença. Então, essas pequenas regulagens, porque às vezes parece que é pequeno, então a pessoa não deixa isso como secundário, mas lá na frente, isso vai fazer o negócio dele desandar, a carreira dele desandar completamente. Não existe esse negócio, então, isso aqui é meu lado pessoal, isso aqui é meu lado profissional. Então, eu sempre falo isso, né? Tinha muito isso um tempo atrás, você lembra? Até entrevista de emprego. Você tem que aprender a separar o pessoal do profissional. Ou feedback, né? O patrão chamava, olha, você, Erickson, precisa aprender a separar o pessoal do profissional. Eu falo que isso caiu por terra já há um bom tempo, já há alguns anos, porque hoje o pessoal, a pessoa é o profissional, e o profissional ali é um ser humano. E eu falo por experiência própria, eu vou muito nas empresas dar treinamentos. O que mais elas me pedem não é o que a gente chama aí de hard skill, as skills, né, habilidades técnicas, mas de soft skills, são habilidades comportamentais. Então eu dou mais treinamento comportamental, né? Eu estou dando treinamento para líderes, mas qual é o tema? Autoconhecimento. Vou dar um treinamento para líderes, qual é o tema? Inteligência emocional. Nós estamos falando mais de interno do que o externo. Eu vi uma notícia há um tempo atrás no estado de Minas que as empresas têm tido muita dificuldade com questão de relacionamento dos profissionais. É isso mesmo? Sim. Porque, por exemplo, numa indústria a pessoa tem que apertar tal parafuso. Se a pessoa não sabe, ela ensina. Mas às vezes aquele melhor apertador de parafuso, ele briga com um, briga com o outro e tal. Isso tem acontecido nas empresas. Sim. A gente tem um público aqui dos profissionais e também dos empresários, né? Como os empresários o que os empresários podem fazer para lidar com essa questão das pessoas terem essas dificuldades de interação, de relacionamento? Vamos começar aí de cima para baixo, né? Criar um funil. Primeiro, entender que nós estamos num momento assim. Infelizmente. E esses dias até uma empresária me perguntou, falou, Alex, mas tá difícil conseguir pessoas e as que estão aqui estão com problema de relacionamento. E aí eu tava explicando, porque é como se eu pegasse, há um tempo atrás, pegar o exemplo do celular, tinha esse ou o meu, só tinha duas opções, então você tem que escolher.
Hoje não, a gente pode lotar essa mesa de celulares e você até se perder. Você entrou aqui sabendo qual celular você ia escolher, mas eu coloquei uma mesa tão diversa que você agora já não sabe mais. Você se perdeu. Ok, então tem muitas opções, e aí nessas muitas opções faz as pessoas também ficarem muito solitárias. Então ela acha que ela se basta, ela aprendeu a se relacionar no máximo pela internet, ela e ela mesma. E aí ela vai daqui a pouco entrar numa empresa que ela precisa se relacionar. Ela precisa trabalhar em equipe. Vamos pensar uma linha de produção. Precisa trabalhar em equipe. Aqui, para funcionar, precisa ter uma equipe. Então, aí começa, né? Acho que a gente está numa geração que as pessoas estão se isolando cada vez mais. Ela se basta, ela se resolve sozinha, a internet dela, o celular dela, o computador dela. Mas daqui a pouco, para entrega no trabalho, ela precisa do outro. Aí começa, de fato, esses choques. Começa, de fato, eles não entenderem. Ainda mais com alguém que eu nunca vi. Até então, nunca vi na minha vida essa pessoa. Estou trabalhando com ela, que vem de uma cultura diferente e também um perfil diferente, né? Então, acho que para o empresário é importante, se ele está ali dentro, começar a mapear esse perfil. E o que é interessante fazer para esses profissionais? Proporcionar para eles treinamentos que mostrem qual é o perfil dele, mas também qual é o perfil da pessoa que eu estou trabalhando. Para ele enxergar e aí gerar uma empatia. Eu tenho um treinamento que é um dos mais pedidos hoje, que é isso. Desenvolvimento relacional. E aí eles fazem um mapeamento de perfil, que quando ele vê o perfil dele, e eu gosto de colocar todos, a equipe para fazer junto, quando ele vê o perfil dele, ele já começa a ver o do outro. E aí ele fala, poxa, por isso que eu dou certo com o Leandro. Aí ele vê uma afinidade. Poxa, por isso que eu não dou muito certo com a Maria aqui, porque tem uma diferença. Mas aí é uma diferença que une, porque ele vê que a Maria tem coisas que ele não tem. E ali, ó, do lado dele, ele é obrigado a ver que do lado dele a Maria tem coisas que ele não tem. Mas a Maria também não tem coisas que ele tem. E aí sai dali eles começando a fazer uma troca. Então, organizando aqui, um empreendedor tem ali 5, 10, sei lá quantos funcionários, então ele precisa investir nesse treinamento para que ele, primeiro, possa conhecer a equipe dele. Exato. E a equipe dele possa se conhecer, né? Se autoconhecer e conhecer o outro e ali encaixando as peças, né? Sim. E no caso do funcionário, seria se conhecer e entender o outro. Aí no caso do funcionário, porque talvez tenha um profissional que está assistindo a gente e fala assim, mas eu conheço meu chefe, ele não vai fazer isso aí, Erickson. Qual a dica que você dá? Buscar se conhecer. Quanto mais autoconhecimento eu tenho, melhor eu vou enxergar o outro. Tem uma frase que é de Sócrates, se eu não me engano, que ele fala, conheça-te a ti mesmo e você amplia o conhecimento, né, para conhecer o universo e os homens. E quando você começa a se conhecer, você começa a enxergar o mundo de uma forma melhor, você consegue enxergar o próximo, o ser humano, o outro que está do seu lado, distante, família, trabalho, de uma outra forma também. Eu falo até de mim mesmo, uma boa experiência que eu tenho. Trabalho com pessoas há mais de 20 anos. Isso me faz muito me entender. Então, quanto mais eu trabalho, entendo pessoas, mais também eu penso e me pego muito, me analisando, muito mais do que eu fazia antes. Por quê? Esse exercício de conhecer. Então, o profissional que está nos assistindo, é importante também ele buscar esse autoconhecimento, buscar se conhecer, porque quando ele está se conhecendo, ele também começa a enxergar o próximo. Como se autoconhecer? Tá, como se autoconhecer? Primeiro, não tentar fazer isso muito sozinho, porque acho que tem profissionais que vai dar um caminho das pedras, né? Tem pessoas que acham que se autoconhecer é ler a identidade dele todo dia. Então, assistir ali um vídeo no YouTube, pegar um teste na internet. Pegar um teste na internet, aplicar e ver um resultado. Falar assim, eu sou isso aqui. Até porque também a gente precisa tomar muito cuidado. Chegaram muitas pessoas para mim e eu vou fazer, sei lá, um mapeamento, um teste com ele e eu ver que ele tá tendenciando. Então, o profissional sabe, eu sei. Quando ele senta na minha frente, ele tá tendenciando. Ele quer te convencer a convencer ele que aquilo que ele quer é o que ele é. Ele quer dizer ali pra mente, peraí, deixa eu responder aqui. E a mente dele responde assim, eu quero ser assim. Então, ele também se engana fazendo aquele mapeamento. Eu quero ser assim, eu quero... E aí, não é. E eu consigo dizer hoje, no segundo encontro. Então, a importância de um profissional como você, que tem mais de 20 anos de experiência, é você conseguir perceber, porque senão o cara manipula o teste dele. Sim. E não é uma maldade, tá? Mas ele já está acostumado a se auto-sabotar. Ele já está acostumado a se auto-sabotar. Ele está acostumado a... Vamos pegar um exemplo. Pessoas que têm dificuldade de falar não.
Ele vai pegando uma tarefa e fala, não, eu dou conta. Porque eu quero agradar meu chefe. Não, eu dou conta, quero agradar meu chefe. Lá na frente, ele tá com 16 tarefas. Os outros tá com 5, 3, 2. Tem gente fazendo nada. Tem gente lixando a unha e ele com 16 tarefas. Ele vai dar conta? Uma hora não. Uma hora ele se enganou, ele não dá conta. Ele não é um Superman. Então, até para que ele... Poxa, peraí, eu preciso de alguém que me direcione e que eu fuja disso. Eu saia disso. Alguém que vai falar verdades, porque eu falo muito. Meu trabalho uma hora vai ser... Falo para o cliente, uma hora vai ser confrontador para você. Que é a hora que a gente vai pegar esse, sei lá, esse impostor, essas crenças limitantes, essas palavras contrárias e confrontar com aquilo que você acredita que é e o que Deus tem para você, que não é nada, não tem nada a ver com isso. O que é uma crença limitante? Começa com um pensamento. Então, crença ela é formada por traumas, por opiniões, por o que ele ouviu lá atrás. E, principalmente, ela vai se formando ali na infância. Na sua maioria, tá? Tem pessoas que pegou uma crença limitante, jovem, adolescente, até na fase adulta. Mas é mais fácil na infância, porque são os primeiros registros sendo criados ali. Então, por isso que eu até falo muito para pais tomar muito cuidado com o que ele fala, com o que ele verbaliza, professores, porque são as primeiras autoridades, né? Então, a primeira autoridade, meu pai, minha mãe, aí eu conheço ali meus avós, aí depois eu vou para a escola, uma próxima autoridade. Depois eu vou para o trabalho. Quando eu chego no trabalho, pode ser que eu já estou lotado de crenças limitantes. Então, começa com um pensamento. Então, eu ouvi, por exemplo, vou pegar um exemplo real aqui de clientes. Você não vai ser ninguém na vida. Daqui a pouco, você vai engravidar igual a sua irmã e aí você vai ficar encostado aqui dentro de casa e eu vou sustentar você. Ah, você é burra. Nossa, você não sabe falar. E aí, essas quatro frases reais. Eu tô falando de 4 clientes que me marcaram muito. E aí, ele guardou, entrou, ouviu. E aí, não saiu aqui. Tem gente que tem esse poder de sair aqui. Então, guardei. Pensei. Aí, amanhã, à noite, pensei. Amanhã, pensei de novo. Pensei. Então, conforme eu vou reforçando esse pensamento, não é mais pensamento. Agora, eu sou isso. Então, eu já sou isso. Então, eu penso tanto naquilo que agora eu entendo que eu não vou ser ninguém na vida. Claro que não é 100% do cérebro que está com isso, né? Não tá, é como se fosse uma célula que está contaminada. Mas não, as outras células funcionam. Então, ela até consegue formar, ele até consegue chegar numa faculdade, ele até consegue entrar num bom cargo, mas aquilo tá ali. Aquele fantasminha tá sempre ali. Ele está ali. Ele está ali. E como uma pessoa na fase adulta, por exemplo, consegue quebrar essa crença? Primeiro é esse trabalho de resgate, assim. Também um autoconhecimento, mas um pouco mais com maturidade, porque agora ele não é mais a pedagogia com uma criança, é uma andragogia, né? Que é o estudo de lidar com os adultos. Então agora essa autoconsciência que ele precisa ter. Então a gente precisa ir onde é o problema. Então deixa eu te dar um exemplo. Eu gosto de dar exemplos aqui. Tem bons, né? 20 anos, dá para ter bom exemplo. Então eu tinha uma executiva que ela me procurou e falou assim, olha, eu preciso que você dê um up na minha carreira, eu quero avançar e eu tô numa empresa muito boa. Eu já tentei 3 processos seletivos para o alto do alto mesmo. E toda a empresa me vê como essa pessoa, me reconhece. O próprio dono da empresa me reconhece, o presidente me conheceu. Então todo mundo já elegia ela. Mas ela ia pro processo seletivo, ela não passava. Aí eu fiquei pensando, poxa, o RH que deve ser massacrado, falando que é a culpa do RH. Falei, poxa, tem alguma coisa aí. Mas eu não consigo, na hora eu travo. E aí eu até conversei com o RH, eu gostaria da sua percepção, você me autoriza a conversar com o RH da sua empresa? Sim. O RH falou assim, olha, eu vou até usar essa expressão, Erickson, a operação, né, fala que ela é uma leoa lá. Só que aqui eu não vi nenhum gatinho. Na sala, na hora do processo, da entrevista, a gente não consegue ver. E a gente não vai colocar nossa mão no fogo. É um cargo muito alto, eu preciso de alguém segura. E a gente não sente essa segurança. E aí na empresa fica assim, todo mundo, o que está acontecendo? Por que ela não passa? Ok, vou mais profundo. Aí é aquilo que eu te falei. Tem que ter um profissional que tem que ter uma percepção do que está acontecendo. Porque se eu ficar também só aplicando ferramenta, e eu amo ferramenta, não sou contra, mas eu preciso entender o que está acontecendo. Eu falei, opa, vou lá atrás. Então, fiz uma sessão que vamos na PNL, psicologia, e eu não falo para ela, olha, hoje é dia de usar essa técnica. Não. Como é que foi a sua infância?
Em que você é grata pros seus pais? Vamos falar de gratidão? Falar de honra? Já ouviu falar em honrar pai e mãe? Como que... Aí travou na hora. Eu falei, tem alguma coisa aí. E aí foi quando ela falou, olha, eu ouvi do meu pai uma vez que eu não ia ser ninguém na vida. E isso me marcou muito. É mesmo? Aí eu já faço assim, fala-me mais sobre isso. E aí ela se emocionou naquele dia e tal. E eu entendi que ela tinha algo ali que travava ela, porque a primeira e maior autoridade, né? E a menina tem muito isso. Ela olha para aquela figura do pai, o masculino, e tem um super-herói ali. E aí aquele cara reduziu ela. Em vez de ele pegar ela e levantar ela aqui, né? Aí ela ficou maior, não, ele reduziu ela. E aí ela guardou. E olha, ela conseguiu chegar num alto cargo, mas dali ela não passava mais. Lembra aquilo que nós falamos no início? Vai até um certo ponto, mas se você não trabalhar e desenvolver isso, daqui você não passa mais. E aí, Leandro, ela conseguiu depois que internamente nós fizemos um exercício e ela teve que verbalizar e pedir perdão pro pai dela. Uau. Aí você fala, caramba, mas ela não te procurou para falar sobre a carreira? Mas, meu amigo, olha onde estava o tropeço da carreira dela. A barreira da carreira dela. Em uma coisa mal resolvida lá atrás. Quando ela liberou isso, Leandro, parece que fez isso aqui, ó. Saiu um peso de anos que ela carregava. E aí, teve um contrário também. Porque quando ela falou pro pai dela, o pai dela era aquele mais estilo durão. O pai dela só deu o que ele recebeu. Sim. Então ele só reproduziu. Também tinha as limitações Tinha as limitações dele, e aí do jeito dele, ele já queria fazer isso, falou pra ela que já queria fazer isso, mas não conseguia colocar pra fora. E quando ela falou que honrava ele e gostaria de honrar, ela não falou, olha, não foi uma acusação. A orientação foi pra ela honrar. Ainda assim, quero te honrar até aqui pelo que você fez por mim. E aí ela quebrou aquele homem e ele começou a pedir perdão pra ela. Então eles se resolveram, ela passou. No próximo processo que teve, ela passou. Porque ela estava segura. Muita gente acha que é besteira, assim, fazer uma terapia, contratar um profissional, investir na PNL e tal. Sim. Mas é algo que é muito importante, né? Sim, é porque nós tivemos muitas coisas. Todo mundo teve alguma coisa. Todo mundo ouviu. Claro que tem pessoas que têm uma facilidade de esquecer muito fácil. Isso é bom. Tem pessoas que talvez tenham na mesma casa. Sei lá, eu sou seu irmão e nós ouvimos do nosso pai isso a vida toda. Mas você, entrou no ouvido e saiu no outro, na mesma casa. Mas eu não. Poxa, mas a mesma criação, por que você não fez igual o Leandro Erickson? Porque um outro tem o mesmo gênio, vem do mesmo DNA ali, mas é uma personalidade diferente, uma mentalidade diferente, uma emoção diferente. Se a gente for fazer um mapeamento de perfil, vai ser um perfil diferente. Você vai ter uma aptidão para isso, eu vou ter para outra. Então, a forma de lidar também é muito diferente. A gente pode falar que o seu trabalho é uma espécie de terapia? Também. Também, né? Também. Porque hoje, nem há um tempo atrás, eu até me intitulava só coach. Sim. E sem vergonha nenhuma de dizer isso. Nós vamos nessa só parte. O coach. Mas depois eu falei assim, não só porque eu acho que é uma expressão que talvez se banalizou um pouco, mas eu falei, poxa, mas é muito pouco. Porque hoje um cliente que chega para mim, eu vou usar todas essas vertentes. Então, vim de RH. Então, eu preparo o meu cliente para entrevista de emprego. Eu trabalho a comunicação e oratória dele. Eu preparo o LinkedIn dele. Aí, a próxima sessão, a gente já vai... tem um bloqueio emocional. Eu uso a PNL ou a psicologia. Já trago ferramentas do coach, mapeamento de perfil. Se eu percebo que é alguma coisa da PNL que a gente precisa trabalhar, a programação neurolinguística, a forma que a mente dele faz a leitura das coisas, uma crença limitante. Então é um processo que ele acaba ficando um cardápio longo. Então vai ter sessões mesmo. Hoje eu posso dizer, a primeira sessão hoje de manhã foi muito terapêutica. Então você foi, ao longo desses mais de 20 anos, você foi se aperfeiçoando, se especializando e seu leque foi abrindo. Então você consegue abranger talvez a grande maioria das necessidades psicológicas, sociais da pessoa, né? Que legal. Eu falo isso porque as pessoas têm muito preconceito. As pessoas que geralmente fazem terapia têm vergonha, né, de falar.
Verdade. Nossa, eu faço. Então, ser uma pessoa doente, nossa, que dó. Né, tem muito disso. Eu falo até por mim mesmo, porque tem uns 2 meses atrás eu comecei a fazer terapia. E, gente, se eu soubesse. Que era tão bom assim. Eu já tinha feito há muito tempo atrás. Há muito tempo atrás. E hoje, qualquer pessoa que, como passou, eu conversa, fala assim, faz uma terapia. E eu acho que, inclusive, se um dia eu for político, eu vou criar um projeto de lei que eu acho que dentro... Muito bom. que dentro das escolas deveria ter uma disciplina, um profissional, um acompanhamento, porque hoje a gente vê assim, por que as pessoas não estão dando certo no casamento? Por que as pessoas estão trocando demais de igreja? Por que o jovem fica pulando de emprego em emprego? Cara, você vai olhar, tudo isso tem o motivo lá atrás. E a grande maioria das pessoas vão vivendo e sofrendo com isso a sua vida inteira. São poucas que, graças a Deus, têm um privilégio, como por exemplo eu tenho, de ter ali uma pessoa que eu converso toda semana, que me ajuda a melhorar. Poucas pessoas têm um privilégio. Talvez não é nem por questão de custo, mas por questão mesmo de preconceito, de achar que é um negócio distante, né? E, cara, como que isso faz a diferença na vida das pessoas? Sim. Outro exemplo, já peguei muito, o empreendedor, que ele vai tentando, ele tem uma veia empreendedora, mas ele vai tentando vários negócios e ele vai quebrando, não dá certo. E aí ele vai desistindo, ele vai baixando a bola e ele acha que ele não é capaz. Por quê? Talvez uma coisa lá atrás, mal resolvida, ele só precisa achar o lugar certo, talvez o tiro certo. Mas ele vai muito na onda. Eu sempre falo isso, que quem procura um profissional, no meu caso, um psicólogo, um terapeuta, sempre falo isso para o cliente que está chegando para tranquilizar ele. Você não está aqui na minha frente porque você é ruim. Pelo contrário, é porque você é muito bom. O que é ruim tá achando que é bom hoje. Porque o ego dele tá lá nas alturas. Ele sumiu nos balões, ó. Eu procurei porque eu falei assim, eu preciso melhorar. Eu quero ir mais além. Interessante, né, cara? Então, entender esse momento de que, poxa, eu sou muito bom, mas eu tenho coisas que eu preciso lapidar. E aí você vai para lapidar. Eu sempre falo isso. Mesmo o primeiro lugar, Leandro, vamos pegar uma corrida de Fórmula 1. O cara do primeiro lugar, ele tá em primeiro lugar. Vai ter hora que até a própria equipe vai mandar uma mensagenzinha e falar assim, pit stop. Verdade. Tem o piloto, Leandro, que forçou não parar no pit stop, faltando uma volta os pneus dele estourou. Se não me engano, eu não entendo muito, mas tem corridas que é obrigatório pit stop. É obrigatório. O cara que lá atrás, que não era tanto, forçou, o pneu dele estourou e aí? Olha só. Você precisa ter o seu momento de pit stop, você precisa ter o seu momento. Eu tenho cliente que fala isso, cara, eu já tenho alguns que fazem isso. Uma vez por ano ele me procura sempre, para um processo. Vai ficar um tempo com você. Tem cliente que já tá no quarto processo, tem cliente que tá 6 anos, assim. Quando a gente fala de coach, de PNL, a gente imagina, assim, os executivos, o CEO das empresas e tal. Mas não é só pra essa galera, né? Não. Ixi, não. Aproveita, gente, nós vamos deixar os tipos de contatos pessoas. do Erickson. Eu vou marcar ele nas redes sociais, você vai conhecer ele. Não pensa assim, nossa, eu queria fazer isso, mas só de olhar pra ele eu sei que o cara chique, bonito e tal, é muito inacessível pra mim. Procura, né, Erickson? Porque é um investimento, assim, que muda a vida como um todo. Nossa, pra você entender, hoje tem N carreiras fazendo processo, mas muitas carreiras fazendo processo. Dependente de, só dono de empresa que te procura? Não. É o analista, é o assistente, é um engenheiro, é de RH. Nossa, acho que todo segmento eu já tive, tenho e tive clientes. Dentro, fora do Brasil, tem muito brasileiro fora também, isso acontece, muitos brasileiros estão fora querendo, seja empreender ou corresponder também. Então, em outros estados, eu estou em Minas Gerais hoje, mas em outros estados, e hoje não tem mais isso, Leandro, essa terapia ou trabalho de mentoria de carreira é só para essa galera que ganha de tantos Ks para cima. Não. E agora também a videoconferência facilitou bastante, né? Você faz muita coisa pela internet, né? 80%. É mesmo? 80% do trabalho hoje é online. Minha esposa até brinca, fala, você vai pra onde agora? Aí eu falo, vou para Estados Unidos. Aí depois ela brinca, você vai pra onde agora? São Paulo. Você vai pra onde agora? Araxá. Que você legal, vai pra onde agora? Itaúna, aqui dentro mesmo, mas não quis encontrar presencial, vai fazer online. Legal. Cara, você estava falando sobre, eu falei que a gente ia tocar nesse assunto, que você é um coach raiz, porque só que eu te conheci há quase 10 anos, e você já era coach, inclusive tem um livro, a gente toca sobre isso.
E de um tempo para cá, parece que todo mundo é coach, né? É. Eu fiz um curso que eu paguei R$19. Eu falei assim, eu vou pagar esse trem que eu quero ver. 19, meu sonho na minha época. Não vou contar, né? Não vou contar porque eu não quero dar ibope pra coisa ruim. Mas tá lá, tem um certificadozinho, coach, não sei o que, foi R$19 o curso. Meu sonho. Então, assim, fala pra gente dessa banalização Sim. Dos coaches e conta um pouquinho. Sim, sobre isso. eu formei em 2014, se eu não me engano. Não tinha, Leandro, eu sempre falo isso, não tinha escola de coaching em BH. Uhum. Olha que loucura, veio a escola que eu formei, ela tem uma sede no Chile, que veio fazer uma ponte em Florianópolis estender uma formação em Belo Horizonte. Eu falei, poxa, agora é a chance, agora eu vou fazer. Porque era muito esporádico, era quase igual aquelas caravanas, espere passar na sua cidade e você vai. Poxa, agora é a oportunidade. Caro demais, vou nem falar valores aqui da época, porque foi muito caro e dividiram em 2 vezes. Eu falei, como é que eu vou fazer? Meu Deus do céu. Mas consegui. Então, o coach sempre foi falo muito isso, se a gente pegar a raiz mesmo, né, a tradução é carruagem. Então, primeiro meio de transporte que tirava um homem de um lugar, levava um homem para outro lugar. Então, eu uso isso até hoje. O coach raiz é o que eu uso, o parâmetro, né, de... ponto A e ponto B. Sempre a primeira pergunta que eu falo para o cliente, você está me procurando por quê? Onde você está? Eu estou aqui. E onde você quer chegar? Eu quero chegar aqui. Érico, tem gente que não sabe onde quer chegar? Tem. Mas aí se ele já sabe onde ele não quer mais ficar, Leandro, ótimo. A gente vai descobrindo no processo do que ele quer. Então eu vou trabalhar muito isso. Agora, começou a ter muito misticismo misturado com coaching. Começou a ter muita loucura também. Muita gente misturado com faz um coaching. curso de R$19 e começa a atuar. E atuar. Né? Outra coisa que você estava falando da terapia, eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado. A terapia ela é muito importante. Acho que todo mundo deveria fazer, mas não banalizar também, né? Não fazer porque tá virando uma modinha, porque todo mundo tá fazendo. Faça porque você vai estar ali entregue. É igual a academia. Cara, vai pra academia não para tirar foto e postar, vai porque você precisa. Você precisa, é bom pra saúde, é atividade física, não por uma modinha. E também tomar um certo cuidado de pessoas que estão se formando meio que pela internet, pela correspondência. Acho que é importante achar um profissional que vai saber tratar e lidar bem com o seu caso. E um profissional que tenha, né, pode até ser alguém que está começando, que eu não vou banalizar aqui, mas uma pessoa que você vê que é séria, a forma como ela se comporta, ela fala, marca uma aula experimental e você sente um pouco como aquela pessoa te atende. Eu acho que me sentir à vontade com aquela pessoa. Principalmente as pessoas que te respeite. Eu falo muito com os meus clientes, independente de idade, classe social, quando ele senta na minha frente e fala assim, aqui é um lugar que você pode errar. E que bom que você vai errar aqui, porque aí eu posso te orientar. Mas a diferença é que de eu continuar com você, que você quer mudar, quero. E aqui não tem julgamentos. Eu já sentei de frente com pessoas que já contaram histórias pra mim que eu, particularmente, eu condeno. Nossa, então por que você não colocou ele pra correr? Te assustaria. Te assustaria. E às vezes até ele me contando, ele fala assim, tem gente que até conta achando que você vai querer largar ele. Eu fico aqui, faço a minha cara de paisagem de propósito pra ele. Só que aí eu falo só, o ponto é, você quer mudar? Quero. Então eu tô com você. Mas isso não vai te assustar? Não, isso não. Até aqui, até você entrar nessa porta, não. Mas você quer mudar isso aqui? Quero. Então, tô com você. Legal. No campo do RH, você continua atuando, né? Muito. Eu imagino que do lado da empresa e também do lado do profissional, que é uma colocação, né? A gente tem muitas pessoas que nos assistem, estão começando o mercado de trabalho, estão querendo uma recolocação. Quais mudanças você observou ao longo desses anos no mercado, no sentido assim, de recrutar as pessoas? É a mesma coisa de 20 anos atrás? Mudou-se? O que mudou? Dá uma dica aí, vamos sempre partir para os dois lados. Primeiro, para quem é colaborador, para quem está lá naquela ponta e deseja uma nova colocação, e depois a gente fala para quem quer contratar. Sim. Deixa eu abrir, então, falando desse mercado um pouco. Eu vim de RH, mas quando eu comecei, de fato, a empreender, eu comecei, você lembra, eu comecei só com o coach, sim, atendendo e carreira, focado nisso, em empreendedorismo. E aí começou a aparecer
RH também. Falou assim, "Ixi, também essa linha? Achei que já tinha acabado." Mas por quê? O que começou a acontecer? Acho que já responde um pouco também. O mundo veio evoluindo tanto que muitas pessoas começaram a me contratar, e eu sempre falo isso, hoje eu sou muito contratado para contratar. Poxa, mas por quê? Porque eu comecei a fazer processos seletivos diferentes, saem fora da caixinha. Me fala 3 pontos fortes, 3 pontos fracos. Por que você quer trabalhar aqui? Olhei seu currículo, corri o olho. Não, então eu crio case, dinâmica, eu mesmo online. Ó, nesse momento... Tem entrevistas online? Sim. E dinâmica, e muitas entrevistas com um processo diferente online. Eu acabei de contratar para uma empresa de São Paulo, e semana passada eu estava lá, e o candidato que passou falou assim, cara, eu nunca fiz um processo seletivo que eu me senti tão respeitado, que foi leve, mas eu sei que você tirou muita coisa de mim. Falei, você sacou, né? Você prestou atenção. Acho que você não precisa ficar fazendo aquela cara de mal, colocar um terno e fazer um tanto de pergunta nesse atual momento. Estou aqui com você e eu estou com 5 candidatos para uma vaga na próxima segunda-feira, que eu dei um case para eles, que eu estou forçando eles automaticamente conhecerem a empresa. Então, eu estou aqui, provavelmente eles estão visitando a empresa, porque eles precisam me apresentar um projeto. O melhor projeto vai ser contratado. Então, dá para você fazer algumas coisas criativas, extrair... Eu estou querendo ou não, até desenvolvendo, quem não vai passar, mas extrair o melhor, com coisas práticas, ferramentas práticas para você achar o melhor para aquele contexto, para aquela vaga, para aquela empresa. Isso para mim tudo é novidade, né? Porque tem muito tempo que eu não faço uma entrevista de emprego, mas de fazer um case, de ter que visitar a empresa, de ter que de conhecer a empresa, fazer um projeto e tal. Acho que na minha época ainda era 3 pontos positivos, 3 negativos. Não, hoje tem muitas empresas da mineração, Leandro, elas estão fazendo muita dinâmica online. Ela enche a sala. Já preparei clientes meus para isso. Já tive que simular, por exemplo, a dinâmica é amanhã. Hoje eu coloquei 3 clientes meus, por exemplo, na sala com o Leandro, porque amanhã o Leandro vai estar no processo, para simular como vai ser. Porque tem muitas empresas, principalmente da área de mineração, fazendo isso. Ele coloca 10, já vi 30 pessoas numa sala online e faz uma dinâmica online. E mais de um psicólogo ali da empresa avaliando e observando quem é o melhor. Como se preparar? O que eu preciso ficar esperto para eu conseguir atrair a atenção, conquistar o coração ali do psicólogo, do RH? Ó, Leandro, aí nós vamos cair no que nós falamos no início. Primeiro ponto, se conhecer. Profissional que não se conhece, em algum momento vaza na entrevista. Vaza. Nos primeiros minutos, porque hoje, bons profissionais avaliando, não deixa passar. Porque hoje a gente está observando muito o que ele não está falando. Como o corpo dele está se comportando. E você avalia isso num vídeo? Num vídeo. Consigo. Fiz uma pergunta aqui, o olho dele virou aqui pro lado. Eu fiz uma pergunta, essa semana eu fiz uma pergunta para um candidato, ele fez isso aqui, ó. Então. E aí ele falou, sabe quando ele fala assim? Não, sim, tenho. Mas o movimento entregou ele. Aqui, ó, de dúvida. Abaixou o olhar. Aí você anota, dúvida. Quem passa? O candidato que não gerou dúvida. Primeira dica, não coce a orelha. Não coce a orelha, exatamente. Mas acho que assim, quando você se conhece, você sabe dar as melhores respostas. Outra coisa, ser você. Muita gente vai para uma entrevista, ele estuda e ele cria um personagem ali. Também você não consegue segurar por muito tempo, vira um robô. Ele pode, até na primeira etapa... Não coce a orelha, mas ele fica assim, né? E aí as respostas tudo muito prontinhas e decoradas. Como às vezes é online, eu já sei quem tá lendo. Ele coloca o celular de uma forma que eu não vou ver o celular, ou o computador, então ele tá aqui falando e ele tá lendo. A pessoa lê a resposta. Quase, me fala um pouco sobre você. Oi, o meu nome é Erickson. E aí você sabe Tem que... gente que já se prepara nesse nível de escrever. Já, de ele escrever. não fala espontaneamente dele mesmo. Não, é de você. E eu consigo perceber quando ele tá lendo. E o olho faz assim, ó, volta e lê. E aí quando ele não consegue ler, aí ele volta e aí tá lendo. Segunda dica, seja natural. Primeiro, não coce a orelha. Não coce a orelha. Seja você mesmo. Não leia, né? Não coce a orelha, não leia. Mas ser você mesmo. Mais uma dica também, Leandro, acho que se preparar. Acho que a gente tem isso muito... Falar de Brasil, tudo pra última hora. Tudo pra última hora. Se preparar. Ó, eu tiro... Não porque eles estão procurando, mas eu tiro o chapéu para as pessoas que, às vezes, eu tenho isso também. Tem gente que não faz o processo de mentoria, mas fala assim, ó, um amigo fez uma preparação com você
você pode me ajudar? Falei, posso. Quando que é a sua entrevista? O ruim é quando é amanhã. Mas, ó, minha entrevista é, sei lá, quarta-feira. Então, eu vou ter um encontro com essa pessoa segunda, terça, se der quarta. Quando chegar na quarta-feira, Leandro, é a quarta entrevista dela. Eu já entrevistei ela 3 vezes, ela tá familiarizada. Pensa num profissional. Simula a entrevista. Eu já recebi, e aí eu peço todas as informações. Qual a empresa, qual a vaga, tal. E já simulo como se eu fosse o gestor. Porque, ó, alguém que vai avaliar para essa empresa, para essa vaga, provavelmente ele vai se comportar assim. E aí eu começo a simular. Nunca imaginei que tinha esse tipo de trabalho. Tem. E aí eu Você simulo. vai fazer uma entrevista numa empresa, né? Que você acha que vale a pena investir nisso, né? Olha só, tá aí o profissional. Ó, vestibular, nós não temos simulado, né? Verdade. Vestibular, para entrevista, a mesma coisa. Eu já recebi profissionais, Leandro, que ele ficou 20 anos numa empresa. 5 anos em uma empresa. E aí ele não fez nesses 5, 22, 15, ele não passou por entrevista de emprego. Ele só foi crescendo e a entrevista talvez foi muito simples. Aí agora ele vai para o mercado. E aí ele já quer cair de paraquedas, ele não sabe, ele tá desfamiliarizado. Por exemplo, aconteceria comigo. Acho que talvez a minha última entrevista de emprego tenha sido em 2010. Então, se precisar fazer hoje, assim... a gente fica fora, precisa mesmo dar uma reciclada. Não, precisa. Se o cara falar assim, acessa o link, eu vou assim, velho, eu vou fazer uma entrevista pela internet, pra mim isso aqui já é novo, já. Precisa. Aí você cai lá de paraquedas. Dinâmica? Projeto? Case? Mas é isso mesmo? Porque talvez o mundo tá dessa forma. Então já sei, se eu precisar fazer uma entrevista, eu vou ter que te chamar. Você me procura. Pode deixar que eu vou te procurar. Interessante, cara. Fica assim, fica a dica mesmo pra você aí que tá assistindo, você que quer se preparar para uma entrevista de emprego, fique atento a esses detalhes. Cara, algo que eu sempre falo, né? A gente estava falando um pouco aqui nos bastidores, um professor que eu tive, assim, na questão de apresentar e tal, foi o Alex Passo, um abraço para ele, vou mandar esse corte para ele, que ele falou, no primeiro dia meu de trabalho em televisão, ele falou assim, se você errar, assuma que você errou. Então, por exemplo, se eu trombar aqui nesse microfone, eu não vou fingir que eu não trombei para enganar a pessoa. Trombei no microfone aqui, vamos continuar, vamos começar. Vai ser natural, né? Sim. Hoje as pessoas querem ter aquela imagenzinha. Eu falo, Leandro, até eu quebro esses paradigmas com os meus clientes. Eu acho que por isso que os coaches mesmo, eles me odeiam, porque eu sou natural, muito natural com o cliente. Eric, mas e se cair naquela entrevista que ainda vão me perguntar 3 pontos fracos? Você vai falar. Porque até quem está entrevistando você tem pontos fracos. Agora, é como a forma que você vai falar. Tem, por acaso, algum ponto fraco que você não deve falar? O clichê, né, que é a ansiedade. Pelo amor de Deus, a gente tá cansado de ouvir isso. Não, tem uns pontos... tá. Tem um clichê chato. Tem também aqueles pontos fracos que, na verdade, não são fracos, né? Por exemplo, meu ponto fraco é ser muito organizado. Meu ponto fraco é o meu perfeccionismo. Isso não é... Mas isso pode ser bom em algum momento, isso pode ser ruim. Essa semana passada, eu ouvi uma pessoa falando, não tenho. Caramba. Eu ouvi. No 2024. Sério? Semana eu passada. Foi sexta-feira passada. Você deve ficar em dúvida sobre essa pessoa, velho. Esse cara é muito convicto. Eu perguntei de uma forma diferente para essa pessoa. Primeiro eu perguntei o que um bom profissional... Olha, era uma vaga para gerente, um bom salário. É uma grande empresa em BH. E aí eu perguntei, o que um bom gerente precisa ter? Não era o Pablo Marçal, não? Não era. Não era, não. Senão ele... ele me mostrava prints. E aí a pessoa primeiro falou, e eu falei, tá, mas aí agora deixa eu fazer uma outra pergunta. Então eu fiz de uma forma diferente. Se um bom gerente precisa ter isso, e você tem, e em que você precisa evoluir um pouco mais, quanto profissional também? Pensando aqui, eu creio que nada. Falei, olha, quase que eu falei, vamos inverter então? Me entrevista, poxa, porque não tem nada para desenvolver. Eu tô te entrevistando e tenho pontos para desenvolver. Você não contratou? Não contratei. E foi o mesmo da orelha. Então, não contratei. Uma hora a pessoa... não foi. Mesmo. A gente teve uma próxima etapa, essa pessoa não foi. Acho que esses clichês não é legal. Só de curiosidade, desculpa te interromper. Se o cara é convicto nesse nível, você não fica assim, velho, eu quero pôr a mão no fogo, só para ver. Ou não? Mas você geralmente sim. Mas a gente tem uma tática de que lá na frente ele tropeça. Entendi. Às vezes eu não vou descartar ali, quase de que soberbo, nossa, o ego desse cara. Mas lá na frente, ele fala de uma coisa que ele deixou a desejar.
Então você me falou disso, mas você... Aí eu confronto, assim, de uma forma muito saudável. Mas você acabou de falar que você não tinha nada para desenvolver, por que você deixou a desejar aqui? Aí ali caiu. É melhor falar tenho sim, olha. Hoje, o que é interessante você falar? O que você tem e o que você está fazendo para isso? Ó, já tive clientes que falaram assim, olha, hoje eu já tive uma dificuldade com a minha impaciência e eu luto contra isso hoje. Mas olha só, vamos simular que você está me entrevistando, mas olha só, Leandro, tão forte assim era a minha impaciência, mas hoje a minha autoconsciência sobre isso é maior. Então eu busquei ajuda, eu tô procurando trabalhar isso. Cara, o que eu, quanto entrevistador, penso? Poxa, esse cara é muito corajoso de falar isso aqui pra mim, mas ao mesmo tempo, ele faz o ponto forte dele virar positivo, porque o cara mostra a consciência que ele tem sobre ele e o que ele tá fazendo para desenvolver nisso aqui. É claro que eu posso fazer perguntas, isso já atrapalhou você em algum momento, como é que isso tá hoje? Não, isso tá mais tranquilo, mas como eu falei, eu tenho autoconsciência sobre isso. E aí, quando eu tenho autoconsciência, Érico, busco ter autocontrole também disso. Quais são as principais habilidades hoje que um recrutador, um empreendedor procura encontrar nos seus colaboradores ou nos seus futuros colaboradores? Acho que está muito forte. A gente até falou aqui no início dessa dificuldade hoje no mercado, mas está muito forte comprometimento. Comprometimento? Em que sentido? Qualquer coisa hoje abala o profissional. Então ele deu uma topada no dedo, ele não vai trabalhar. O Wi-Fi dele caiu, ele vai chegar atrasado. Brigou com a esposa. Não estou bem. Ele gripou, ele pega 15 dias de atestado. Então acho que tá isso é mais muito dessa geração mais nova? Muito. Quase 100%, né? Muito dessa geração. Então acho que aqui a gente tá com uma dificuldade de encontrar pessoas extremamente comprometidas. E aí eu não tô falando de cargos de operacionais. Já tive cargos, já entrevistei para cargos com bons salários, quase eu candidatei até, por causa do salário, das aptidões, seria um desafio interessante, mas as pessoas quase querendo fazer uma cláusula de, olha, mas se minha unha quebrar, tem como colocar no contrato que eu não venho, não posso fazer. Então acho que como aquilo que eu falei, ampliou tanto o leque de opções, às vezes de ganhar dinheiro fácil na internet, que as pessoas hoje em dia falta muito esse comprometimento. A gente busca muito esse comprometimento. E que a gente não vai ver muito em pessoas que se desdobraram para ter a carteira assinada lá atrás. Esse dia nós contratamos para uma determinada empresa, uma senhora de 53 anos, e aí o dono da empresa falou assim, Érico, mas o mapeamento de perfil que você fez é excelente, bacana, mas será que ela vai dar conta? Eu falei, cara, a gente só vai saber se a gente testar, porque aqui o mapeamento dela, para mim, perfeito, as entrevistas dela, perfeito, e ela deixou muito novinho aqui no chinelo, no processo seletivo. Vamos. E aí, direto eu pergunto, como é que tá? Eu falo, cara, ela caiu como uma luva na minha empresa. Não tenho trabalho nenhum. Eu uso ela até como modelo para os outros. Olha só, então, para você que está assistindo, a gente tem um público muito grande, dos 20 até os 40 anos, né? Só de você ir trabalhar e fazer o que você tem que fazer o básico, normal, né? O óbvio. Faça bem. Já é um diferencial. Costumo dizer que hoje em dia as pessoas são tão medíocres, no sentido original da palavra, de estar na média, que qualquer uma vírgula que você sobe, você já se torna o melhor, você já se torna o que mais sobressai, o que mais faz, o mais interessante. E agora pro lado do patrão, vamos dizer assim, do empreendedor, do empresário. Quais são as características que um líder, acho que fica melhor, quais as características que um líder precisam ter? Acho que também, olhando para a realidade hoje, a gente precisa olhar mais essa gestão humanizada. Se fala muito disso. Gestão humanizada, liderança humanizada. Mas como assim? Você tem que ficar só humano? As pessoas acham que a gente está falando para voltar a separar o pessoal de profissional. Não é isso. Mas quando a gente fala de gestão humanizada, é entender um pouco mais sobre o ser humano. A gente tem muito empresário, muito empreendedor entendendo sobre o negócio. Sei lá, ele tem restaurante? Ele entendeu sobre restaurante. E olhe lá, tá? Porque tem muita gente abrindo o segmento, não entendendo nem do próprio segmento dele, não estudando nem do próprio segmento. Você abriu uma siderúrgica?
Aí você precisa entender de siderúrgica, mas também entender de pessoas. Ler sobre pessoas. Eu falo muito para líderes e empresários. Leia sobre comportamento humano. Estuda regras de RH. Então, acho que falta essa gestão humanizada. Saber lidar com essa atual geração. Que daqui a pouco esse estudo vai mudar de novo. Essa geração vai mudar. Em qual geração que você tem? Você tem todas as gerações? Estuda um pouco as gerações, né? Gerações Z, Y. Estuda um pouco sobre comportamento humano. Faz treinamento e participa desse treinamento aqui também. Um colaborador lá de 20 anos, você entender a mente dele. Exatamente. O que move ele? Já fez um mapeamento de perfil? Por exemplo, os clientes que são empreendedores, que já passaram por um processo comigo, eu tenho até que ficar dizendo uns nãos, que eles querem me levar para dentro da empresa deles. Por quê? Para fazer mapeamento com aqueles profissionais. Hoje eu tenho clientes, dentro do Brasil, eu tenho uma cliente na Flórida até, nos Estados Unidos, que ela não contrata um brasileiro, um venezuelano, um mexicano para a empresa dela, de limpeza lá, sem fazer o mapeamento de perfil, porque foi decisivo para ela, de cara. Erickson, fiz uma entrevista aqui e você vai fazer o mapeamento, porque vai me dizer muito sobre ela. E se vai dar, que a gente usa esse match com a minha empresa, não só comigo, Erickson, mas com a minha empresa. Porque ela falou, eu como empreendedor, empresário, eu tenho que me adequar à minha empresa muitas vezes. A minha empresa como se fosse uma pessoa, me pede coisas. A minha empresa me pede coisas. Então, se eu que sou a CEO tenho que me adequar, então, constantemente eles estão pedindo isso. Então, tem alguns que não buscam entender. Ele quer tratar todo mundo igual, ou como... Hoje ele é empreendedor, mas como ele foi tratado lá quando ele era CLT. E aí, lá era 20 anos atrás. Mudou muita coisa. 30 anos atrás. Mudou muita coisa. Então, não é... E a gente fala muito, Leandro, de comunicação não violenta hoje. Sim. E que ficou muito popularizado na pandemia, por incrível que pareça, né? Poxa, mas na pandemia... porque na pandemia nunca dei tanto treinamento sobre comunicação não violenta. Mas porque às vezes essa comunicação ela é muito violenta porque ele acha que funciona ainda. Eu falo que a gente está na era da liderança 4.0, que é uma era humanizada. E talvez a pessoa ainda está na era de liderança 2.0 e alguns até 1.0. 1.0 era escravos e senhores. Ainda tem infelizmente misericórdia, mas ainda existe. E o 2.0 é quando, acabou a escravidão, mas aí agora tem donos de indústrias e trabalhador, que é ali a expressão, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não ofendia essa expressão naquela época, né? Porque era a realidade. Hoje ofende, não pode falar isso não. Mas naquela época não ofendia porque era a realidade. Então, o dono da indústria de milho, esse cara, da fábrica X. E aí tem gente tratando ainda, a gente está no 4.0 humanizado. A 3.0 seria A 3.0 foi quando começou a mudar para a liderança servidora. E foi quando até estourou o monge executivo. O líder é o que serve. O líder é o que serve. Aí começou a falar até mais de Jesus dentro das empresas. Começou a abrir esse leque para ele. 4.0. Gestão humanizada. Liderança humanizada. Olhar para o ser humano. Achei que, tipo assim, ninguém é líder, ninguém manda, todo mundo faz o que quer. Tem que ter. Acho que um dia chega nesse ponto. Será que chega nesse ponto? Líder robótica, tudo tudo. Mas existe. Então, hoje... E aí responde até essa procura, né? De treinamentos hoje voltado mais para humanização. Eu fui fazer uma cobertura, né, de vídeo para um evento, inclusive, de RHs e tal, eles discutindo os desafios e tal. Eu fiquei de cara, eu não sou tão velho, mas na minha época, assim, de CLT, vamos dizer assim, não existia isso. Hoje, por exemplo, as empresas, o profissional fala assim, amanhã eu não vou trabalhar. Ok. Você entregando um resultado, então eu vou sair mais cedo. Então tá mais humanizado. Amanhã é aniversário do meu avô. Eu vou almoçar com ele. Então minha hora de almoço vai ser 4 horas. Sim. E as empresas estão mais... esqueci a palavra. Não relaxadas, mas entendendo mais isso, né? Sim. É isso mesmo, né? Sim, é isso mesmo. Eu visitei recente agora uma estrutura de um cliente meu de São Paulo. E ele tava... Primeiras coisas que ele me mostrou é isso. Aqui é a sala de relaxamento, descompressão para os funcionários. E deu vontade de dormir lá. Vários puffs. O personal chegou. O personal? Não, tem um personal, agora tá... lá, vem ver a nossa horta lá atrás. O funcionário pode pegar e colher, ele traz a marmita dele, mas ele pode colher qualquer verdura e comer e tal. Mas aí depois eu fui conhecer o processo de trabalho.
E aí fui e falei assim, vou conversar um pouco com cada um. Nenhum deles reclamou. Nenhum deles falou mal da empresa. E aí, quanto tempo você tá lá? E aí, jovens, tá? Peguei jovenzinhos, muitos estagiários. Quanto você tá? Era só de 2 anos pra cima. 2, 4, 6. Já tão jovem. Pensa em sair daqui? Não, penso em crescer. Mas acho que tem também, é claro que tem que ter essa troca, né? Sim. Isso é humanização. Tem que ter o resultado, né? Mas o funcionário também dá esse resultado. Porque uma hora, eu não vou liberar você para sair mais cedo, porque também quando eu pedir, você pode ficar... Vamos fechar esse relatório aqui só mais meia hora? Não, nunca, jamais. Parece que caiu um prédio na cabeça dele. Legal. Erikson, a gente mostra o bate-papo, pessoal, já tem quase 1 hora já. Uau! Passou rápido. E a gente tem assunto aqui para vários e vários outros episódios. Mas para encerrar, conta para mim aí os seus projetos, as novidades. Sim. 10 anos esse ano, tô num ano muito comemorativo, o tempo voa rápido, né? Eu falo 10 anos empreendendo também, né? Há 10 anos atrás eu saí de uma grande empresa, era gerente de RH, grande multinacional, não só de Minas, mas do Brasil todo. Muita gente me chamou de louco. Você vai empreender? E ainda, tanto que o primeiro curso que eu fiz foi o coach, falou, não, você vai empreender, mas era algo novo. E eu persisti, fui adequando, então hoje clientes e empresas dentro, fora do Brasil, de outros, né, de Minas Gerais, outros estados e outros países também. Então, comemorando esses 10 anos, então a gente vai lançar algumas novidades, algumas coisas, quero muito relançar o livro, chama Coach Segundo Jesus, né, a primeira tiragem, e aí a gente vai mudar um pouco, assim, talvez o título e mais conteúdos, a gente já está colocando mais conteúdos, atualizando, até porque quando eu lancei o livro, eu acho que eu ia fazer 2 anos empreendendo, agora eu vou fazer 10, então tem coisa demais para enriquecer, para depois fazer outros lançamentos. Então, nesse momento, eu trazer algumas coisas mais comemorativas. Esse ano é um ano que eu tô tirando mais para fazer essas comemorações, celebrar e incentivar outras pessoas também. Eu acho que agora, a partir do próximo ano, começar... muita gente até falou, você já deveria ter feito isso, mas acho que há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Começar também a ajudar outras pessoas, né? Estão trilhando esse caminho que eu trilhei. Eu já faço isso voluntariamente. Paro, incentivo. Eu sou muito incentivador de quem está começando. Adoro trazer gente que está começando, dar oportunidade. Porque lá atrás eu fui ajudado, em alguns momentos também não fui, mas não vou dar troco aqui. Então, ano que vem também começar a lançar essas mentorias para as pessoas que querem, de alguma forma, ajudar outras pessoas. Mas não por modinha, porque ela entendeu que é isso que ela foi chamada, por Deus até para fazer. Porque tem que ter um propósito nisso, senão não flui. Eu falo que se não tiver propósito, o olho não brilha. E aí o cliente não percebe. Você só quer ganhar dinheiro. É legal, eu ganho dinheiro sim. Você faz de graça, Erikson? Não, não é. Mas eu preciso também sentir prazer no resultado do meu cliente. Sim. O que ele me paga minhas contas, ajuda, e eu sou grato porque ele, né, é o pão aí da família, né, na casa, mas quando ele manda uma mensagem falando, olha, eu tinha dificuldade aqui, eu rompi isso, obrigado. Isso aí faz toda a diferença, não tem preço. Legal. Erikson, obrigado, viu, pela sua participação, eu tenho certeza que foi assim, muito esclarecedora, pode virar um curso isso aqui, né? Porque foi muita informação boa, espero que você tenha gostado aí, mas te agradecer, desejar que Deus continue te abençoando aí, parabéns por esses 10 anos de carreira, eu acho que não tem talvez só o pastor mesmo, né? E o pastor e a sua profissão tem esse prazer de ajudar as pessoas, a ajudar outras pessoas, ajudar as pessoas a crescerem, é o que você disse, né? Sair do ponto A para ir para o ponto B, e isso envolve toda a vida da pessoa, né? Família, talvez você não tenha dimensão de como esse trabalho seu vai irradiando e mudando as vidas. É por isso que você está aqui, né? Seu trabalho muda o mundo. Obrigado, sim. Parabéns, né? Volte mais vezes. E eu quero agradecer você também que nos acompanhou, nos assistiu. Vou marcar em todos os lugares aqui as redes sociais do Erikson para você fazer contato com ele, tirar suas dúvidas, seguir ele também nas redes sociais. E é isso. Obrigadão, viu, Erikson? Muito obrigado. Tamo junto sempre. Tamo junto. Vamos mudar o mundo. Até o nosso próximo programa, o nosso próximo podcast, sempre aqui no YouTube e também nas demais plataformas digitais. Valeu, até mais. Valeu.